Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Abacuque, um dos profetas menores. Abacuque é um profeta que fala, que a gente comenta sobre ele, da oração dele, a oração eficaz, né? Eu queria falar um pouquinho da nossa arma de batalha nessa noite, nessa tarde, né? Que é a oração. A maior ferramenta nossa é a oração. E tudo vai acontecer pela oração. Abacuque capítulo 1, todos acharam? Amém? Capítulo 1, verso de número 4. Abacuque é um livro pequeno, apenas 3 capítulos. Capítulo 1, verso de número 4 diz assim: porque esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Versículo de número, capítulo 3 agora, verso de número 2. A oração de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Verso de número 17. Do mesmo capítulo. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da videira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mó sobre os meus instrumentos de música. Amém? Querido, deixa eu dar um pano de fundo para essa ministração. O profeta Abacuque era contemporâneo do profeta Jeremias. Então viviam na mesma época. O profeta Abacuque, ele profetiza sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, a tribo do sul de Israel. Havia um momento difícil em que eles estavam passando. Alguns teólogos dizem que isso aqui foi depois do cativeiro babilônico. Não, na verdade, teologicamente, nós conseguimos provar pelo que está escrito, que realmente tudo isso aconteceu antes que eles foram cativos, né? 70 anos de cativeiros babilônicos. Então, antes de eles serem cativos, antes de passarem por estarem sendo aprisionados, houve um tempo muito ruim, houve um tempo difícil. E aí o profeta começa no seu início do capítulo 1 a murmurar, a reclamar, né? E nós notamos que isso, há muitos milênios atrás, antes do cativeiro babilônico, nós ouvimos o profeta Abacuque profetizando, orando, se lamentando de coisas que parece que é nos dias de hoje. Parece que o profeta Abacuque está andando nos dias de hoje falando algo. E a Bíblia é assim, a Bíblia ela é viva, né? A Bíblia ela é passado, presente e futuro. Então quando nós olhamos para o profeta Abacuque, parece que está acontecendo tudo de novo, porque as leis estão sendo frouxas. Aonde a bondade está sendo, a maldade está sendo privilegiada mais do que as coisas boas. Estamos vendo isso no nosso país nos dias de hoje. Estamos vivendo isso no mundo em que nós vivemos nos dias de hoje. A maldade está se prosperando. Muitos dizem, cadê Deus? Deus está no mesmo lugar. A maldade só prospera porque o bem não faz a sua parte. Nós somos a geração eleita, o povo escolhido. Nós temos que tomar posse.
Mas aqui eu quero saltar algo para a nossa vida nessa tarde, de importância sobre as nossas vidas. O mesmo profeta aqui de Abacuque, ele ora para que o Senhor, no capítulo 2, como nós lemos, capítulo 3, no verso 2, como nós lemos, ele ora para que o Senhor venha avivar a sua igreja, que o Senhor venha trazer avivamento sobre o teu povo. Nós ouvimos isso em todos os meios gospels do mundo. Senhor, Deus vai derramar um novo avivamento. Nós vimos história de avivamento sobre a nossa história da humanidade, grandes momentos da história do avivamento, começando lá em Atos 2, onde o Espírito Santo desce. Mas há um detalhe por tudo isso. Eu quero que você saia daqui nessa tarde tomando posse dessa ferramenta, a maior ferramenta que traz o avivamento, a ferramenta que traz transformação, a ferramenta que liberta o povo do cativeiro, a ferramenta que está nas nossas mãos. E a ferramenta é a oração. É a arma de batalha, a maior arma eficaz do povo do Senhor. E às vezes nós pedimos para muitos orar, oramos, mas Deus quer que você comece uma batalha contigo mesmo. Deus quer que você tome uma posse de começar a orar, e declarar, e determinar, O profeta Elias diz assim, não vai haver chuva mais, segundo a minha palavra. Olha que ousadia. Mas sabe por quê? Porque ele era um homem de oração. Um homem de oração, ele tem intimidade com Deus. Quando o inferno se levanta para guerrear contra os escolhidos, o inferno só treme uma coisa, não vai tremer o título de pastor, o título de apóstolo, o título de mestre, não. O inferno só treme perante homens que oram, que têm intimidade com Deus. Quando Jesus chega lá na região de Gadara, lembra daquele demônio, o gadareno? O que acontece? Só de Jesus colocar os pés ali, ele já reconheceu, já sabia, mas porque Jesus era o Filho de Deus, você também é filho de Deus, você foi herdado, a morte de cruz te trouxe o direito de ser filho de Deus. Então, estamos no mesmo patamar espiritual. Aquilo que Deus liberou para o seu Filho Jesus Cristo, Ele libera para nós. E o próprio Cristo diz que em meu nome faria coisas maiores do que você fez, do que Ele fez. Então se prepara, porque você é um instrumento de Deus aqui na terra. Nós somos cristãos. O que é cristão? Pequeno Cristo, imitadores de Cristo. Ou seja, a autoridade celestial está sobre a nossa vida, sobre nós declararmos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios, e vermos a mão de Deus fluindo. Porque tudo foi criado por quê? Pela palavra. Quando Deus libera a palavra se concretizou e a palavra gerou. Ou seja, quando você abre a tua boca em oração, em busca, você libera no mundo espiritual, e o mundo terreno sofre uma transformação. Que nós estamos em batalha, estamos vivendo essa história de Abacuque. Abacuque profetizou para aquele tempo, e nós estamos vendo a mesma profecia de Abacuque, o mesmo momento de Abacuque se realizando nos dias de hoje. A corrupção está crescendo, aquilo que é bom está virando mal, o mal está tendo mais valor do que é bom. Ou seja, estamos vendo a mesma história. Qual é a ferramenta? Qual é a nossa arma de batalha? A oração. O que Deus fez para ouvir a oração de Abacuque? Pastor, mas a oração de Abacuque não foi ouvida. Claro que foi. Se você pegar o capítulo 2, a partir do verso 6, nós vamos ver 5 ais aqui que fala, ai daquele, Deus se levantando com 5 ais, ou seja, dizendo assim, ai daqueles que se levantarem com o meu povo, ai daqueles que fizerem algo, ai daqueles que praticarem iniquidade. Ou seja, Deus é um Deus de justiça, Ele é Pai, mas Ele é justo. Eu quero que você entenda nessa tarde, você veio aqui hoje, nós estamos buscando, cadê o avivamento dos céus? O avivamento já existe, o avivamento já veio, o avivamento só vai voltar quando o povo se humilhar e orar na sua presença. Não tem outra ferramenta. Se você olhar para históricos aqui agora, dos tempos vindouros, nós vamos ver grandes avivamentos, como o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. O que houve para ter aquele avivamento, querido? Ninguém estava falando em língua nas igrejas, ninguém estava rodopiando, não estava acontecendo nada, não, o povo estava orando. A manifestação do Espírito Santo de Deus, são 9 manifestações do Espírito Santo de Deus. Não é necessariamente o dom de falar em línguas, porque a Bíblia diz que o dom de profetizar é maior que o dom de falar em línguas. Ou seja, queridos, não precisa somente o falar de língua dos anjos, mas nós precisamos estar em um momento de oração. Entenda uma coisa, é para mim, é para você, é para todos.
Quando você ora, você abre o portal dos céus, você abre o caminho para falar com o teu Deus. A oração mexe a estrutura de tudo que está ao seu redor, porque a oração é a conexão entre eu, você e um Deus Todo-Poderoso. Quando você ora, você se conecta. Quando você ora, você abre um canal direto com Deus. Esse canal já está aberto porque Cristo já abriu para nós. Quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo. Eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, você que veio neste culto, Deus está te chamando para você guerrear. Deus está te chamando para você usar a maior arma que Ele te entregou, a arma que o diabo não pode paralisar, mas é a arma que mais ele tenta você. É a arma que ele mais tenta parar. Pode ver, quando você vai orar, começa a dar sono, não é? Quando você vai ler a Bíblia, começa a dar sono. Não é isso? Quando você começa a orar, parece que a oração começa a dar cambalhota na sua cabeça. Se você está sentado, não consegue orar. Se você está ajoelhado, não consegue orar. Então, eu vou te dar uma receita. Você começa a orar assim, ó, vai de um canto do outro. Vai para lá e para cá e começa a orar. Eu quero ver você dormir andando. Não tem como, o corpo está em movimento, o sangue está agitado, o sono vai embora. Ou seja, as ferramentas que Deus nos entregou, a principal é a oração. E quando você ora, o mundo espiritual responde à oração. Não pensa que você está orando e que Deus não está ouvindo a tua oração. Mas não ora assim não. Deus, eu estou orando para que aconteça tal coisa, e depois não aconteceu do jeito que você queria. Você fala assim, está vendo? Não é assim. A tua oração, ela tem um repouso em Deus. Tem oração que são oração de tolos, que fazem para o seu bel prazer. Mas quando a oração de Deus é com algo de propósito, quando você ora para Ele com um propósito, e Ele sabe do que você precisa, Deus intervir dos céus. Abacuque pede para ter um avivamento. O que os discípulos estavam fazendo antes de descer o mover do Espírito Santo em Atos capítulo 2? O que eles estavam fazendo? Orando. 120 pessoas orando no cenáculo. Ou seja, a oração traz um avivamento. A oração traz o manifestar da glória de Deus. A oração abre as portas dos céus. Já estão escancaradas. Mas quando você ora, você se conecta a Ele, se prepara a Ele. Então o que? O mundo está trocando valores. O mundo está trocando de posições. O mundo está assim, vai ficar cada vez pior. Cada vez vai ficar pior. Mas aí Abacuque entende que ele começou a murmurar e começou a reclamar. Não aconteceu nada. Aí Deus começa a falar para ele, olha, ai daqueles, ai daqueles. Ele entende, aí ele faz a oração de transformação. Espera aí, então agora eu vou orar. E aí é a oração final dele, no final da sua oração, versículo 17 que nós acabamos de ler. Portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da videira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não hajam mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que tudo não pareça estar no caminho certo, ainda quando você olha para a tua casa, para os teus negócios, para a tua vida, o que está acontecendo, tudo está dando errado, pastor, mas eu me alegrarei no meu Deus da minha salvação. Abacuque entende a chave da mudança. Abacuque descobre a chave da transformação. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode faltar tudo, mas uma coisa não vão me tirar. Não vão tirar a minha intimidade, a minha oração, a minha arma de batalha. E quando o diabo vê que você está orando, querido,
Ele fica em desespero, porque ele sabe que quando você ora, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, o Deus Todo-Poderoso se manifesta em você. E quando o Deus Poderoso manifesta em mim, eu estou cheio da sua glória e da sua majestade. Eu quero ver diabo para meter a cara conosco. Não tem exército. Deus não precisa de muito, Deus precisa de pouco. A pastora ministrou ontem lá na nossa igreja, no Meridota, teve aniversário, sobre Gideão. Sou de pouco, mas poucos compromissados, poucos com propósito. Talvez nós parecemos pouco aqui hoje, mas essa igreja pode falhar em muitas coisas, mas ela não falha no amor, e o amor é Deus. Nós amamos intensamente, e o amor de Deus, ele constrange, o amor de Deus, ele transforma. Muitas igrejas estão tentando fazer de tudo para trazer jovem, para trazer as coisas. Tem até o culto do copo agora que tem no mundo, está aí nas igrejas aí fora. Você vai me desculpar, aqui não vai ter o culto do copo, mas aqui vai ter o culto da palavra de Deus. Porque aqui nós buscamos a palavra viva, genuína, que transforma, que restaura. Eu não tenho que trazer o mundo dentro da igreja, mas a igreja tem que invadir o mundo com as ferramentas certas: oração, jejum, busca, aí transforma. O mundo tem que ser impactado pela nossa presença. O mundo tem que ser impactado pela presença do Senhor. Abre comigo Tiago capítulo 5, verso de número 17. Olha aqui, Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, e o que? Orando, pediu que não chovesse, e 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. Lembra a passagem de Elias e Acabe? Querido, eu quero dizer para você nessa tarde: a tua oração tem poder. A tua oração, ela é regada com sangue de cruz, sangue de Cristo. A oração nossa não precisa mais ficar precisando do sacerdote entrar no tabernáculo para apresentar, não. A nossa oração, ela tem o caminho direto com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A minha e a tua oração, ela entra no Santo dos Santos. A minha e a tua oração, ela entra no lugar de glória. E a minha e a tua oração, ela tem resposta imediata, porque ela não passa por nenhum outro lugar, ela vai direto para o coração de Deus. Quando eu oro, quando você ora, há uma porta dos céus aberta, janela dos céus aberta, para ouvir a minha oração. Mas eu tenho que entender que tudo que eu preciso e tudo que eu tenho necessita de oração, necessita de transformação, necessita de eu me posicionar. Pastor, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por isso. Eu aprendi uma coisa na minha vida: eu não pergunto mais porquês. Hoje começa um novo mês, um novo ciclo, uma nova história. Hoje é o teu primeiro culto desse primeiro dia do mês de setembro. Para mim, esse mês de setembro é um mês muito difícil. Datas muito conhecidas de toda a humanidade são datas para mim também muito conhecidas de dor. 7 de setembro, o dia que minha filha se internou. 7 de setembro eu vou estar lá vendo meu filho desfilar com o exército. Dia 11 de setembro, o dia que o mundo inteiro parou para olhar as torres gêmeas nos Estados Unidos. Dia 11 de setembro, Deus leva a minha princesa. São dias marcantes, dias difíceis. Mas eu estou como o profeta Abacuque. Ainda que não haja mais ovelhas, ainda que não haja mais alimento, ainda que não haja mais isso ou aquilo, o meu coração se alegra no meu Deus da minha salvação. Eu quero dizer para você: nada pode te parar nessa terra, nem a fome, nem a morte, nem a nudez pode parar um justo, uma adoração do justo.
Eu te chamo nessa tarde para você se despertar, para trazer o verdadeiro avivamento sobre a tua casa, sobre essa igreja. Uma igreja que não ora não traz avivamento, querido. Nós estamos ouvindo tanto de um evangelho barato que tem sido vendido aí. Nós estamos esperando um grande avivamento, querido. O avivamento começa aqui, o avivamento começa na minha casa, o avivamento começa onde eu estou. Quando eu oro, eu atraio os céus para este lugar. Quando eu oro, eu atraio a presença de um Deus vivo e verdadeiro. E quando nós oramos juntos, aí vem o avivamento dos céus. Aí Deus manifesta com cura, com libertação, com glória, com majestade. Eu e a minha casa precisa de uma intervenção. Eu te chamo nessa tarde para você se levantar, para você se posicionar em batalha. A tua casa não é o que o mundo está dizendo. A tua casa não vai passar pela destruição que o mundo está dizendo, mas sim vai sofrer uma oração de um justo, de um homem e uma mulher que ora pelos seus próprios lugares, pela sua própria vida, pela sua própria casa. Nós desta igreja, pastores, obreiros, estamos orando o tempo todo, intercedendo por vocês, mas a sua casa, você precisa se posicionar. Eu e a minha casa precisamos entrar em batalha. Eu te chamo nessa tarde. Mas morreu, mas acabou, mas não tem mais gado, não tem mais isso, não importa, porque eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A oração de Abacuque abre uma nova história. Digo, uma oração feita antes do cativeiro babilônico, mas um texto que narra exatamente a história que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tempos diferentes, milênios diferentes, histórias diferentes. Em pleno século 21, no modernismo que nós estamos vivendo, nós vemos as mesmas coisas acontecendo. O diabo não sabe fazer outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. Mas Jesus sabe fazer, além do que Ele veio para fazer, muitas coisas novas. O principal dela, eu vim para dar vida, e vida em abundância. Ele veio para transformar, para curar, para restaurar. E se precisar criar alguma coisa, Deus cria. Se precisar Deus criar uma lei nova para mim e para você, Ele vai criar, porque Ele é Deus. Deus está em constante crescimento e criação. Ele não acabou ainda. Pastor, mas já a Bíblia foi escrita, querido, mas a história da sua vida está sendo escrita. Ele continua escrevendo e agora assinando com uma caneta que verte sangue. Ele continua escrevendo a história, mais escrita com a tinta, é o próprio sangue de Cristo, escrevendo na história dessa humanidade. O diabo não tem medo de título, já disse isso aqui. O diabo não tem medo de pastor, não tem medo de presbítero, não tem medo de levita, mas o diabo tem medo de homem e mulher que ora. Aí tem. O diabo treme perante homem e mulher que se posiciona em oração. O diabo tem medo porque sabe que quem ora tem intimidade com o Pai. Quem ora traz o céu para este lugar. Quem ora traz o verdadeiro avivamento. Eu posso dar até um título a isso aqui. O verdadeiro avivamento só existe quando tem oração. Já viu Elias dizendo: não vai chover para Acabe? E não choveu por 3 anos e 6 meses. E ele foi ousado, diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover mais. Olha o nível de intimidade que tem esse homem com Deus. Ousado, hein? Hoje para nós está fresquinho, porque nós falamos em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Mas você pode parar e dizer assim: ó, não vai chover mais. Pastor, isso não é para mim não. É para nós. É para nós. É para nós sim. Tem coisas que parece que é loucura para o mundo, mas para quem está em Deus não é loucura. Tem coisas que parece que é impossível, para quem crê em Deus não é impossível. Para quem vive o sobrenatural. Eu não sei o que você está precisando na sua casa, na sua
nos seus negócios, na sua vida. Mas se posicione em oração. Não espera de homens, não. Não espera nem das pessoas que você está precisando de algo. Espera só da tua intimidade com Deus. Se pegue nessa intimidade. É isso que o Espírito Santo quer falar para mim e para você nessa tarde. Se apegue na sua intimidade com o teu Pai. Pastor, mas está acabado para o mundo, acabado para os teus olhos, mas para um Deus que tudo pode, Ele transforma coração de pedra em coração de carne. Ele entra onde ninguém imagina que Ele entra. Deus te chama para orar. Está ruim as coisas, não tem problema. Ainda que não haja, o profeta diz: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por que me alegrarei? Porque eu confio num Deus que tudo pode. Eu acredito num Deus que tem poder nos céus e na terra para mudar a história. E se Ele não mudar? Eu continuo acreditando. Eu orei 4 dias. Eu jejuei totalmente 4 dias. Totalmente. Deus não ouviu a minha oração. Deus não fez o milagre que eu queria. Mas eu sou o milagre. Pastor, é loucura, não é. A dor existe. O sofrimento existe. Mas a vitória é maior. Porque eu sei para onde ela foi. E um dia eu vou encontrar com aqueles que foram de nós em Cristo Jesus, estão no gozo do Senhor. Um dia nós nos encontraremos. Um dia as sepulturas vão abrir. Ao toque da trombeta, os céus vão abrir. E nós vamos encontrar. Para aqueles que confiam no Senhor, não é um adeus, é até logo. O luto vai existir a vida inteira. Mas você pode escolher viver o luto e morrer com as coisas que estão morrendo. Ou você consegue dar uma volta por cima, levantar a cabeça e dizer assim: não, isso vai mudar. Isso vai transformar. E se não transformar, e se não acontecer, o Senhor vai dar o refrigério, o conforto, porque eu vou continuar caminhando, não vou parar. Eu e minha casa não paramos nenhum momento. Porque nós acreditamos no sobrenatural. A oração é a ferramenta nossas. A oração é a maior arma de batalha da nossa vida. Eu te chamo hoje para você pegar a maior autoridade que há hoje nesse mundo, é a tua oração. Pega a maior ferramenta, a maior arma hoje está nas tuas mãos. O diabo não pode pedir de você de orar, ele tenta. De todas as maneiras. Te dá sono, dá cansaço, dá desânimo, não é? Mas a oração é um exercício. Quando você vai para a academia e você começa a fazer os primeiros exercícios, você fala: o que eu estou fazendo nesse negócio? Não é? Você sai de lá, dói tudo. Dói o pensamento, dói a alma, dói tudo, não é? Mas depois acostuma, para de doer. Não é assim? Tem uns fortões bombadão, ele sabe disso. Depois passa. E aí você acostuma a não ficar sem. Eu pago 6 meses de academia. Depois eu vou reclamar porque não fez efeito. Porque também eu não fui só uma vez, né? Não fez efeito. Mas porque eu não fui. Nossa vida de oração é a mesma coisa. Nós queremos tanta transformação, mudança. Mas como pode ter mudança? Só vai ter mudança quando eu começar a puxar, né? Os pesos lá na academia. Vai ter mudança no meu corpo. Só vai ter mudança quando eu começar a orar e ver realmente o poder da oração invadindo a minha casa, invadindo a minha família, invadindo os meus negócios, invadindo a minha saúde. Só vai mudar quando isso acontecer. É um exercício. Depois que você acostumar, você não consegue mais sair. Você não consegue mais ficar sem. Porque é o seu alimento, querido. A oração é o nosso alimento para nós continuarmos a andar nessa terra. Nós achamos tempo para tanta coisa, mas para a oração é difícil, não é?
Como é difícil pregar essa parte. Talvez você veja aqui para receber assim, olha, Deus está declarando que você vai receber tal coisa hoje, Deus vai fazer tal coisa na tua vida. Vai. Tudo que você pensa, Deus vai fazer. Mas eu estou te dando algo agora para você fazer. Para você receber tudo que você quer e você precisa de Deus, vai orar. Se posicione em oração. Busca o Senhor. Eu vou ser até mais categórico, talvez pesado que eu vou dizer, mas a Bíblia me garante tudo que eu vou dizer para você aqui agora. Se preciso for, Deus abate por você. Pastor, Deus mata por mim, se preciso for, querido, Ele abate por você, por filhos. Nós vemos Deus destruindo exércitos enormes pelo seu povo. Mas pastor, também era filhos? Não, não era filhos. Filhos têm intimidade com o pai. Eram criaturas. Criaturas precisam se transformar em filhos. O Deus continua de braços abertos, esperando as criaturas virem abraçar Ele para se tornarem filhos. É a história do filho pródigo. Voltou, o pai nem apontou o dedo e falou assim, está vendo? Fica aí agora. Imagina se é eu, se é você. Teu filho volta lá, gastou tudo, todo arrebentado, todo sujo, fala assim, voltou, lindo. Tá aqui, que bonito, tá todo arrebentado, bem feito, né? Quebrou a cara, né? Não é isso? Humanamente falando. Você não ia falar isso? Você ia receber o teu filho, mas você ia dar deixa eu dar uma oportunidade, né? Não é assim? Aí, quebrou a cara, né? Voltou para a casa do pai. Não é assim? Bem feito, tá vendo? Não ouviu eu? Agora eu vou pagar o preço. Não. Deus não é assim. Quando o filho volta, ele está esperando o pai, o filho de braços abertos, não falou nada, só mandou preparar o melhor cordeiro, a melhor comida, as melhores vestes. Isso eu gosto. Ele pega e coloca uma aliança no seu dedo. Isso aqui, querido, é um selo de uma promessa. Quando Deus coloca a aliança no filho de novo, Ele diz, estou restaurando a aliança. É como um casamento, estou restaurando algo novo em você. Deus coloca uma aliança nos dedos daquele menino. Deus tem para você hoje um lugar de refrigério. Deus tem para você um lugar de transformação. Quer milagre na sua vida? Vai orar. Quer bênção? Vai orar. Quer avivamento? Vai orar. O que você precisa, o Pai está sempre pronto para te dar. Mas se você não for orar, se você não buscar, não sou eu que vai fazer por você, não é a B ou C que vai fazer por você. Eu posso entrar em batalha contigo, eu posso orar e jejuar por você, e faço isso todos os dias. Hoje de manhã, enquanto a pastora estava pregando aqui, eu estava no hospital, de andar, orando por pessoas. Não falo isso para o meu prazer, não. Podia estar em casa descansando, mas eu estava fazendo o IT. Não é porque Deus não fez algo que eu queria, que Ele não pode fazer algo que eu preciso. Deus continua sendo Deus. A oração transforma. 15 dias depois, o Senhor está me falando para dizer isso. Eu disse isso outro dia aqui, eu estou repetindo hoje, não vou dizer mais. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu vai ter que buscar nos vídeos. 15 dias depois que Deus leva a minha filha, eu entro no hospital orando por uma menina de 16 anos, da mesma idade, em coma, que os médicos me chamaram para orar, que eles iam desligar os equipamentos. A pessoa que me chamou, ele disse, olha, eu sinto de Deus de chamar você, mas eu sei que você está numa situação tão difícil, mas a outra pessoa não vinha na minha mente. Eu fui. Quem caminhou comigo aí naquela época, estava comigo, sabe muito bem disso. E eu orei para aquela menina, só chorava. 15 dias depois, dificuldade, lembrando, só chorava. Mas eu orei com fé. Foi às 10h30 da manhã, quando chegou ao meio-dia, meu telefone toca, do hospital.
corre para o hospital. Eu falei, meu Deus. Aí o diabo falou assim, aí Deus não ouviu tua oração não. Não ouviu da tua filha, vai ouvir dessa menina. Chego lá, queridos, aqui no hospital de ciência portuguesa. Foi o maior pega para capala aqui no hospital. Que a menina que estava há meses na cama estava atrofiada, com certeza. Quando você fica muito tempo sem movimento, atrofia. Tem que fazer fisioterapia. Aquela menina me salta da UTI, arranca todos os equipamentos, toda a tubação. E ela sai correndo naquele hospital. Exatamente no mesmo dia, na mesma hora, ela foi direcionada para o quarto. Impossível, mas real. Não fui eu que fiz nada, foi Ele. Toda a honra e toda a glória para Ele. Mas Deus fala assim, eu ouço a oração do justo. Eu ouço a oração do justo. Filho, eu trouxe aquela menina à vida porque estava morta. E desligaram os equipamentos, ela ia vir a óbito. Ela estava vivendo por equipamento. Mas Deus trouxe a vida daquela menina para mostrar para mim, para mostrar para você que Ele é Deus e Ele tem o controle nos céus e na terra. Nada pode fugir das mãos desse Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? Eu te chamo, igreja, a se colocar numa posição de um avivamento nessa noite, a se colocar numa posição de transformação para a tua casa. Um novo mês começa, um mês que para mim parece difícil, mas não é, porque será, eu profetizo o melhor mês desse ano na minha vida e na sua vida, porque eu declaro com a minha boca, o que eu ligarmos na terra, nós conectarmos na terra, estivermos em Deus, é conectado nos céus. Eu declaro que esse mês será um mês de muita transformação, de muitas bênçãos sobre a igreja do Senhor, um mês de um avivamento. O mundo está se corrompendo, o mundo está se destruindo, o mal virou bem e o bem está virando mal. As ordens estão trocadas, os valores estão invertidos. Mas o meu Deus e o seu Deus continua sendo o mesmo. E Ele continua sendo e sempre será o único Deus e o único Senhor. E Ele sempre pode mudar a história, porque Ele é Deus. Ele pode intervir na história da humanidade. Ele pode mudar o que Ele quiser, porque Ele é Deus. O diabo não tem poder de fazer nada, de criar nada, só de destruir. Mas o meu Deus, o teu Deus, através da sua oração, através da minha oração, querido, Ele muda céus e terra. Servo orou, Deus moveu os céus. Servo orou e Deus desceu o sol. Servo orou e o mar se abriu. Eu vou tirar o nome de servo agora, eu vou colocar filho. Filho orou, como nós acabamos de dizer. Filho orou e não choveu por 3 anos e 6 meses. O mesmo filho orou e caiu chuva que alagou tudo aquele lugar. Filho orou. E uma criança volta a ter vida. O mesmo profeta. Eu te chamo nessa tarde de domingo, o primeiro dia do mês de setembro, a você se posicionar. Saia daqui hoje acreditando no Deus em que você serve. Saia daqui se posicionando para viver algo novo. Saia daqui orando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Queridos, eu não sei se você está entendendo, mas há um poder muito forte de oração. Deus abre portas aonde não existe. Aconteceu algo, fatalidade aqui, problema ali. Eu fui numa casa orar hoje de manhã, um casal muito querido, e a esposa disse: nossa, está vindo, cada hora é uma coisa, cada hora é uma hora é enfermidade, outra hora é negócio do emprego. Eu falei: fica tranquila, filha, porque Deus está mudando tudo esse quadro. Deus tem o poder de transformar todas as coisas, inclusive a nossa vida.
eu te chamo a ficar de pé comigo. Nós vamos orar nessa tarde. Já à noite já, né? Escuro de tarde, já está escurinho já. Nós vamos orar. Nós vamos buscar a esta face agora. Pastor, eu não sei orar. Você sabe falar? Sei. Para os nossos irmãos auditivos, talvez eles não falam, né? Porque não ouvem. Talvez não, eles não falam porque não ouvem. Porém, eles podem falar com Deus, ou em pensamento, ou mesmo com as suas mãos. Eles têm autoridade para falar com Deus. Então todo mundo consegue falar com Deus. Não tem um aqui que não consegue falar com Deus. Pastor, eu sou mudo. Você consegue falar aqui com Deus. Talvez você precise de tantas coisas hoje na sua vida, ou amanhã, ou essa semana. Você pode pedir para Ele tudo que você quiser. Como Pai, Ele vai te dar tudo que é de melhor. Mas neste momento eu quero que você não peça algo em específico aqui para a tua vida. Ou melhor, deixa eu corrigir. Você vai pedir algo para você, mas você não vai pedir para aquele problema, aquela dificuldade. Você vai pedir para que o Senhor te ensine a orar, para que o Senhor te traga mais perto dele em todo momento, para que o Senhor te dê fome, de sede de orar, para que o Senhor te atraia mais. E como eu vou orar, pastor, com Deus? Ora do teu jeito. Ora do teu jeito. Ora da sua maneira. Nós vamos orar, mas eu quero lembrar. Eu lembrei uma história aqui agora. Isso é real. É real. O pastor um dia estava orando na igreja, como aqui, e ele sentiu de orar por algumas pessoas. Ele sentiu de chamar algumas pessoas na frente e as pessoas orarem por si próprias. E ele olhou para uma mulher e falou: quero que a senhora ore pela sua causa, Senhor. E aquela mulher começou a orar assim: Deus, eu moro na rua tal, número tal. A rua é de terra, Senhor, é esburacada. Quando o Senhor chegar na minha casa, a chave está debaixo do vaso, a porta é difícil de abrir, mas o Senhor dá uma empurradinha. Aquele pastor orando assim, aquela oração daquela mulher, sorriu, falando: ei, eu estou contando isso para você entender que a oração, por mais simples que ela seja, não é o jeito que você ora eloquentemente ou bonito que vai fazer diferença. Não é o título que você tem que vai fazer diferença. Não é o poder aquisitivo que vai fazer diferença. Não. É como você ora, é com o coração a Ele. E aquele pastor disse: tá bom, eu vou na sua casa. Ele falou: vou na casa dessa mulher orar. E ele foi. Ele quebrou a cara. Porque Jesus é lindo. Ele é uma oração, por mais simples que seja. Jesus não precisa abrir a porta porque Ele é Senhor. Ele entra aonde Ele quiser. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Mas quando ele estava descendo com o carro naquela rua esburacada, e quando ele viu o portão aberto, a mulher dentro do carro falou: pastor, bem que o senhor falou que Deus ouve a oração. Olha, a porta está aberta, a chave está na porta, ninguém sabe onde está guardada essa foto. E a filha dela estava lá na casa, desenganada pela medicina. O médico falou: vai, leva para casa para morrer em casa. Mas quando aquele pastor entrou junto com aquela mulher, a filha estava sentada. E quando eles entraram, para surpresa daquele pastor, aquela menina disse assim: entrou um homem de vestes brancas. E mandou eu dizer para a senhora e para o pastor: eu ouvi a sua oração e fiz exatamente como você me pediu.
Isso não é uma historinha por conto de fada, isso é algo que aconteceu, é algo real. Antiga, uma história antiga, mas real. Mas eu te trago aqui agora para você entender qual é a ferramenta que você tem na sua mão, querido. É maior que qualquer bomba atômica do mundo. A ferramenta que Deus entrega na sua mão, ela é mais eficaz que qualquer remédio que existe no mundo. A oração que está na sua mão, o poder que está na sua mão, ela é mais poderosa que todo o governo do mundo. O que tem na sua mão, ele é mais rápido que a velocidade da luz. Que você orou aqui, antes de você acabar de orar, Deus já ouviu, já recebeu, já processou a tua oração. A Bíblia diz isso, que antes do pensamento ser formado na sua mente, Ele já conhece. Então eu te chamo para orar agora, pela tua vida, agora pela tua casa. Não viva mais de passado, não viva mais de dores que estão te atormentando, tristezas profundas, mas se posicione hoje para viver um novo tempo. O mês começou, um novo mês, um novo ciclo, uma nova história. Talvez o mês para minha família é o pior mês. Não, este mês vai ser o melhor mês desse ano para minha casa. Por quê? Porque eu estou declarando. Traz tristeza, traz dor, mas traz uma coisa: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que não esteja do meu lado, mesmo que não esteja comigo, eu acredito no Deus a qual eu vivo e sirvo, o Deus da nossa salvação. Pai, eu oro com a tua igreja nessa noite, e eu peço, Deus, atrai a tua presença através da nossa oração, papai. Ora aí agora, filho. Ora aí, filho. É você e Ele. Você não depende de ninguém. É você e Ele. Ora aí. Oração é conversar com Deus. Do teu jeito, da tua simplicidade, mas fala com o papai. O véu já se rasgou, o acesso está direto. Você não precisa de anjo, você não precisa de santos, você não precisa de ninguém. Cristo abriu o caminho para mim e para você. Entra agora no gozo do teu Senhor. A tua oração traz o avivamento para a tua casa. A tua oração traz o avivamento para a igreja. Pai, eu oro pela tua igreja nessa noite. Eu oro para os filhos, para as filhas que estão aqui, papai, sem exceção de nenhum. Para os que estão aqui agora, Pai, conosco, os que estão nos assistindo pela internet. Pai, eu oro agora para que o Senhor traga o avivamento sobre as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor nos ensine a orar, para que nos ensine a guerrear. Pai, toma, Pai, a tua posição sobre a tua igreja. Eu oro e declaro sobre a tua vida hoje, Pai, a vida que o Senhor libera sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Cura, libertação, transformação, refrigério, renovo, transformação de vida, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que todos que aqui estão nessa tarde para a noite recebam do Senhor, Pai, o que eles precisam, a maior arma deles. Nunca diga mais: eu não posso, eu não aguento, não dá mais, eu estou fraco. Não, porque nós somos fortes, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Há uma palavra dos céus nessa tarde para a tua vida, como a oração de Abacuque: ainda que não haja vaca nos celeiros, ainda que não haja plantação no campo, ainda que o alimento cesse, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. O poderoso Deus. Obrigado,
momento com o teu Deus. Você está na casa do Pai. Atrai o avivamento para a sua vida hoje. Começa a falar com Deus. Sabe aquela coisa gostosa? Você está falando, Ele está te ouvindo, filho. Você não está falando por nada, você está falando com alguém que te ouve. No meio de muitas pessoas aqui, de centenas de pessoas que nós temos aqui essa noite, a tua voz é única ao ouvido do teu Deus. Todos estamos orando, mas Ele conhece a tua voz. Ele consegue ouvir a oração de cada um de nós aqui ao mesmo tempo e distinguir essa oração do Delto, esta oração do Paulo, esta oração do João, esta oração do fulano. Esse teu Deus é poderoso para isso. Ele está ouvindo a tua voz. Ele conhece o timbre da tua voz. Ele conhece o teu gemido. Se você não está orando, Ele conhece o teu gemido. Ele conhece o teu pensamento. Se você não está orando, se você está pensando, Ele sabe, esse pensamento é do meu filho, é da minha filha. Para a tua igreja, agora como sacerdote dessa igreja, eu libero essa palavra sobre a vida dos teus filhos. Em tempos difíceis que estamos vivendo, como Abacuque, antes de o povo ser cativo por Babilônia e ficar, Senhor, aprisionado por Babilônia, o povo estava vivendo o momento que nós estamos vivendo. Mas nós aprendemos com a oração de Abacuque nessa noite. Nós não vamos ficar parados e quietos. Nós vamos acreditar no Deus da nossa salvação. Abacuque orou e Deus interviu. Eu profetizo, Pai, que a oração dos teus filhos nessa noite, eu oro e peço a Ti, Pai, que a oração dos teus filhos agora estão subindo como aroma suave na tua narina, Pai. O clamor de cada filho e de cada filha agora está subindo como aroma suave. Cada oração está subindo. Aqueles que não estão conseguindo orar nessa noite, aqueles que estão com os olhos estatelados, assustados, o que está acontecendo, Pai, eu te peço que haja sede para o clamor a Ti, que os teus filhos consigam entrar nesse ambiente de oração, porque é a única coisa que nós vamos atrair a Tua presença. Orando a Ti é o único jeito que nós vamos atrair o avivamento, Pai. Orando a Ti é o único jeito que nós vamos atrair cura, libertação, renovação. O avivamento só vai vir quando nós orarmos, quando nós buscarmos. Então a tua igreja busca nessa tarde para a noite. Atende a oração dos teus filhos e traz milagre, traz cura e traz libertação, Pai, sobre o teu povo, em nome de Jesus. A casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Igreja, amém? Você recebeu essa palavra do Senhor? Quando nós estávamos ali intercedendo, eu senti como uma graça do Senhor alcançando você, uma graça do Senhor alcançando a sua casa, a sua família. Amém? Leve essa palavra e seja o profeta da sua casa, do seu lar. É a partir de você, como o Senhor está falando, você é alguém que está se levantando para salvar a sua descendência, a sua família. Você é o remanescente que sobrou diante de toda a dificuldade, para trazer restauração sobre o seu lar, sobre a tua casa. Você recebe essa palavra? Em nome do Senhor Jesus, amém? Então estenda sua mão direita aí. Pai, nós te agradecemos por este culto, por essa palavra liberada, Senhor, nessa tarde. Papai, queremos pedir a Ti que o Senhor conduza os Teus filhos
ao regresso dos lares, debaixo da sua poderosa mão. Papai, Senhor, nós podemos sentir aqui o Senhor liberando do céu a sua palavra, que ainda que aos nossos olhos o cenário é diferente, a nossa fé está posta em Ti, Pai, e eu creio nas liberações dos céus essa tarde, Jesus. Leva a sua igreja em paz debaixo da sua poderosa mão, dando, Senhor, em nome de Jesus, uma semana abençoada, cheia da Tua graça, guardando, livrando, protegendo, e que venha, meu Pai, venha a sua bênção, este novo mês, que eu creio que será tudo, Senhor, diferente neste novo ciclo. Cremos nas Suas bênçãos, cremos também no Teu cuidado, em o nome de Jesus. Entregamos para Ti esse primeiro dia, e essa semana se iniciando com a Tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre com toda a amada igreja do Senhor, que juntos possamos dizer amém. Glória a Deus, aleluia. Receba um abraço aí nosso pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus abençoe.